Bom, vamos agora pensar uma introdução para os estudos decoloniais, né? Para essa pedagogia decolonial. O que seria uma pedagogia decolonial? Eu acho que antes de pensar essa pedagogia em si, a gente tem que entender alguns conceitos chaves. Então, o que é a decolonialidade? O que é a descolonialidade, que também é dita, né? Também é comentada. O que é a colonialidade? Então, como esses conceitos se entrecruzam e fazem a gente chegar nessa pedagogia decolonial? Por que ela é importante? O que seria isso? Então, vamos começar pensando a modernidade, né? O que é essa modernidade? Quando a gente pensa em modernidade, o que nos vem à cabeça é tecnologia, carro, Europa, né? O que vem na cabeça da grande maioria das pessoas. Se você coloca inclusive na internet a palavra modernidade, esse conceito, o que vai aparecer é isso. Então, é um certo lugar, são certas pessoas de uma certa cor, em um certo status econômico. Isso é o que representa a modernidade. E daí a gente tem que pensar que historicamente a modernidade ela foi construída juntamente com o colonialismo. E quando eu digo colonialismo, eu estou falando daquele processo histórico, onde Europa cria colônias de exploração em outros territórios, em outros continentes. Só que ele não foi apenas material. Essa é a importância de pensar o colonialismo. O colonialismo ele foi também para além da materialidade. Ele trouxe relações de poder que entraram no inconsciente das pessoas. Quando a gente pensa, o colonizador chega e ele começa a mudar várias coisas. Essa cultura não é correta, vamos mudar. Essa língua não é correta, vamos mudar. Essa aparência é estranha, não é o correto, vamos mudar. O que é belo é outra coisa, isso não é o belo. Esse saber que você carrega não é um saber, não é um conhecimento válido. Vamos trazer o que é válido para vocês. Então vejam, a partir daí a gente tem uma mudança radical na cultura e no próprio ser daqueles indivíduos que estavam sendo colonizados. Isso tá para além da materialidade. É algo que está relacionado ao próprio ser, ao sentido, ao imaterial. E isso aconteceu. Então, quando a gente fala de colonialidade, a gente está falando desse processo de poder. O colonialismo, enquanto processo histórico, ele já acabou, teoricamente. Mas a colonialidade continua. A gente continua valorizando aquilo que está lá, na Europa, nos Estados Unidos. A gente continua trazendo os conhecimentos de lá. A gente continua lendo os autores de lá. Nós achamos bonito o que tem lá. Lá está o poder. E daí, em outros lugares, América Latina, África, Ásia, nós temos ali uma subalternização que ainda impera, né? Nós estamos passando por um processo de mudança, de autovalorização, de valorização do nosso próprio conhecimento, de valorização da nossa beleza, de valorização da nossa cultura. Mas só que ainda impera essa subalternização que foi construída. Nós não somos subalternos, nós fomos subalternizados. E daí, o que nós podemos fazer para diminuir essa subalternização, para sair de uma marginalidade que fomos colocados por meio desse processo de colonialismo, a princípio, mas também de colonialidade? Como nós podemos sair dele? E daí vem as pedagogias decoloniais, que são pedagogias que valorizam o nosso próprio conhecimento, os nossos próprios saberes, a nossa cultura ancestral, indígena, africana, a nossa cultura dos nossos avós, uma cultura oral, saberes que foram repassados dentro das possibilidades, até porque se eles existem hoje ainda, é porque resistiram a um processo de apagamento, a um processo de deslegitimização, mas continuam aí porque são relevantes, porque são fortes, porque são importantes para nós, para a nossa cultura, para o nosso crescimento. É uma pedagogia que pensa, primeiro, os saberes
que foram deslegitimados, não apagados, porque se eles existem, eles não foram totalmente apagados. Traga esses saberes de volta para o centro, de volta para os estudos, mas é uma pedagogia que também pensa novas práticas pedagógicas, né, para além do que nós estamos acostumados. Como nós podemos aprender saberes que estão sendo produzidos por movimentos sociais, práticas que estão sendo produzidas por movimentos sociais, práticas que são produzidas em quilombos, em comunidades ribeirinhas, práticas que são produzidas em comunidades indígenas. Como nós podemos aprender essas práticas, essas metodologias, essas formas de conhecimento e aplicar em ambientes, abre aspas, formais de educação? Um ambiente universitário, uma escola de ensino básico. Como nós podemos aplicar não apenas os saberes, mas também as práticas, as metodologias, ou seja, uma educação mais informal, mas que também educa, que também emancipa. A pedagogia decolonial, ela é justamente isso, é pensar essa decolonialidade, e daí entra esse conceito, né, que é contra a colonialidade, emancipatória. É aprender com a decolonialidade, é aprender práticas, currículos, métodos, para além do que nós estamos acostumados, para além do que nós fomos educados. Então vejam, como eu disse, os vídeos é para trazer essa reflexão inicial, onde vocês vão poder se aprofundar nas leituras, nas referências. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, né, onde a decolonialidade está. Ela se põe contra a colonialidade, enquanto a descolonialidade se coloca contra o colonialismo, né, aquele processo material de criar colônias. Então vejam que é diferente. A decolonialidade é uma coisa, a descolonialidade é outra, embora elas caminham juntas, tá? Abraço, até o próximo vídeo.